Invocando a proteção de Deus sobre todas as formas, conceitos e entendimento, damos início à nossa sessão ordinária do dia de hoje, de número 4057. Minha saudação a todos que se fazem presente à assistência desse plenário, bem como a todos que nos acompanham pelas redes sociais e meios virtuais. Eu solicito ao vereador Bertasso, por favor, o senhor pode me secretariar no dia de hoje? Agradeço a gentileza do ilustre vereador. Como nós não estamos hoje nem o primeiro e segundo secretário, fica na minha prerrogativa solicitar alguém para que ocupe este espaço. E, nesse momento, eu já de imediato passo a palavra ao vereador Bertasso, que nos secretaria eventualmente hoje, para que faça a leitura de 2 atas. Senhor presidente, bom dia. Então, conforme determinado, faço a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 9 de janeiro de 2023. Aos 9 dias do mês de janeiro do ano de 2023, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão extraordinária sob a presidência do vereador Moisés Silveira Marques, secretariado pelo vereador Marlon Mendes Maciel, estando presentes os vereadores Antônio Pedro de Brito Bertazzo, Carlos Alberto Macor Lanes, Claudiomiro Borges da Silveira, Elson Hamilton da Silva Teixeira, Eric Ranieri Silva Moreira, Írio Trindade Rodrigues, Janaína França de Quadros, José João da Silva Barcelos, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Rodrigo Cardoso Machado, Cildo Joselito Machado Cabreira e Wagner Aloy Rodrigues. Havendo o número regimental, o vereador-presidente deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da convocação da sessão extraordinária. A seguir, passou-se para a ordem do dia. Foram aprovados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 0001 de 2023, de autoria da mesa diretora, que fixa a estrutura dos cargos em comissão e função gratificada da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel e da outras providências. PL aprovado com os votos contrários dos vereadores Antônio Pedro de Brito Bertazzo, Claudiomiro Borges da Silveira, Elson Hamilton da Silva Teixeira e Wagner Aloy Rodrigues. Projeto de lei de número 0003 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei número 2808 de 2 de julho de 2004 e dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público do município de São Gabriel e da outras providências. Projeto de lei de número 0004 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa Dinheiro Direto na Escola. Projeto de lei número 0005 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a pagar às concessionárias do serviço de transporte público os valores recebidos da União a título de auxílio criado pela Emenda Constitucional de número 123 de 2022 e Portaria Interministerial MDR-MMFDH de número 9 de 2022. Também o projeto de lei de número 0003 de 2022 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e altera as leis 2174 de 1996, 2192 de 1996, 2554 de 2001, 2759 de 2004, 3327 de 2010 e 3700 de 2015, aumentando o número de cargos. Projeto de lei número 0007 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para profissionais técnico em enfermagem,
Projeto de Lei número 0008 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de professor de educação física. Projeto de Lei de número 0009 de 2023, Poder Executivo, que altera o dispositivo do artigo 28 da Lei 2.808 de 2004, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal. Projeto de Lei de número 0010 de 2023, Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de emprego público de médico de Estratégia da Saúde da Família ESF e da outras providências. Projeto de Lei 0011 de 2023, Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo emergencial de caráter temporário via processo seletivo simplificado para atender excepcional interesse público para a função de professor de séries iniciais. O projeto de lei de número 0002 de 2023 da mesa diretora, que dispõe sobre as comissões permanentes de compras e estoque, licitações, gestão de contratos, inventário e reavaliação de bens móveis e imóveis, avaliação e monitoramento de acesso à informação LGPD e ouvidoria e apoio administrativo ao Código de Ética e de Decoro e Anticorrupção da Câmara de Vereadores de São Gabriel, foi retirado de pauta. Nada mais havendo a ser tratado, o vereador-presidente deu por encerrada a sessão extraordinária e, para constar, o servidor Sandro Cavalheiro, escriturário, digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão ordinária foi gravado e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental desta Casa Legislativa. Muito bem, senhor secretário. Nesse momento, eu coloco em apreciação e votação a ata da sessão extraordinária realizada no dia 9 de janeiro de 2023. Os vereadores que estão conforme permaneçam como estão e os contrários que, por favor, se manifeste. Em apreciação, votação. Aprovada a ata da sessão extraordinária realizada no dia 9 de janeiro de 2023. Senhor secretário, dê seguimento à leitura da ata. Senhor presidente, faço a leitura agora da ata da sessão ordinária de número 4056, do dia 26 de fevereiro de 2023. Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão ordinária sob a presidência do vereador Moisés Silveira Marques, secretariado pelo vereador Carlos Roberto Macorlanes, estando presente os vereadores Antônio Pedro de Brito Bertazzo, Claudiomiro Borges da Silveira, Elson Hamilton da Silva Teixeira, Eric Ranieri Silva Moreira, Írio Trindade Rodrigues, Janaína França de Quadros, José João da Silva Barcelos, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Rodrigo Cardoso Machado, Cildo Joselito Machado Cabreira e Wagner Aloy Rodrigues. Ausente o vereador Marlon Mendes Maciel. Havendo número regimental, o vereador-presidente deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária de número 4055, do dia 23 de fevereiro de 2023, que foi aprovada sem ressalvas. Leitura das correspondências recebidas. Ofício da NEAB, Coletivo Vivenciar, solicitando a criação de uma comissão permanente de apoio às causas dos povos originários, no que concerne aos processos de resgate e reparação histórica, manutenção dos seus arquétipos culturais, desenvolvimento regional e seguridade social. A seguir, passou-se para a ordem do dia. Não houve apreciação de projetos. Os trabalhos dos senhores vereadores foram aprovados em bloco. No expediente, usaram da palavra os vereadores Antônio Bertazzo, Írio Trindade, Janaína França, José João Barcelos, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bica Bragança, Moisés Marques e Cildo Cabreira. Nada mais havendo a ser tratado, o vereador-presidente deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, o servidor Sandro Cavalheiro, escriturário, digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão ordinária foi gravado e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental desta Casa Legislativa. Esta é a ata, senhor presidente. Muito bem, senhor secretário. Então, coloco em apreciação e votação
a ata da sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2023. Em apreciação, votação, os conformes permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovada a ata da sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2023. Senhor secretário. Senhor presidente, passando ao expediente, ao seguimento do expediente, nós temos indicações, projetos de providência, votos de louvor, voto de pesar, justificativa de ausência e um requerimento do vereador Cildo Cabreira sobre a audiência pública, que temos o costume de votar em bloco. Então, faço a sugestão da votação em bloco. Muito bem. Então, se todos estiver conforme, permaneçam como estão, contrário se manifeste. Apreciação, votação, aprovado. Vereador Cildo. Um pouco atrasado, presidente, não, mas é só para deixar bem claro para quem está escutando e para quem está nos assistindo que o requerimento e a audiência pública a qual o vereador Bertazzo se referia é sobre segurança pública no município de São Gabriel. Então, agradeço, né, ao plenário por ter aprovado. Muito bem, vereador. Já antecipadamente lhe felicito pela iniciativa. Então, neste momento, antes de darmos continuidade aos nossos trabalhos, de abrir o expediente para a manifestação dos vereadores, abro o espaço para que nós possamos homenagear e conceder os votos de louvor aos atletas gabrielenses que participaram da TTT. Eu quero pedir ao vereador Rodrigo, se o senhor concordar, eu fazer a leitura do nome de todos os agraciados, para que aí possam... Tudo bem, vereador? Muito bem. Solicito ao nosso secretário para que faça a leitura de todos os agraciados. Muito bem, senhor presidente. Então, voto de louvor, que concede voto de louvor aos atletas gabrielenses que participaram da TTT. Faço a leitura. A Câmara Municipal de Vereadores, Estado do Rio Grande do Sul, resolve. Fica concedido o voto de louvor aos atletas gabrielenses Rosimere Andrade de Carvalho, Bernardo Saqueto, José Ivonei Medeiros de Rosso, João Vitor Gonçalves, Edson Danes Marques, Carlos Alex Ferreira, Paulo Ferreira, Marcos Vinícius Santos Oliveira, Christian Conrad, Fabrício Góes e Ana Paula Mota, como forma de reconhecimento desta Casa Legislativa aos atletas que representam a nossa cidade na TTT, tanto pela dedicação como pelo espírito esportivo, por justa indicação deste voto de louvor do vereador Rodrigo Cardoso Machado. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, 2 de março de 2023. Assina o vereador Moisés Silveira Marques, presidente. Registre-se e publique-se, vereador Rodrigo Cardoso Machado. Muito bem. Neste momento, recebemos com muita honra, em nome do Poder Legislativo, bem como do autor dessas distinções, o vereador Rodrigo Cardoso, todos os atletas já mencionados nesse momento. Que o Poder Legislativo receba com uma calorosa salva de palmas nossos homenageados.
Neste momento, usando de nossas prerrogativas, eu coloco à disposição a tribuna desta casa para que aqueles que interessaram falar em nome dos agraciados. Aí, não. Isso. Ilustríssimo presidente, senhores, senhoras vereadoras, eu sou Décio Ambrosi e, nesse momento, eu represento o nosso agraciado Fabrício Góes. Eu começo essa fala só alertando ali sobre aquela pequena sigla que o nosso presidente leu ali, TTT. O que para muitos, né, pode parecer, o que é TTT? É uma corrida, pessoal, 84 quilômetros, é uma travessia Tramandaí a Torres, daí a sigla TTT. E por que essa ênfase? Porque, vejam, senhores, 84 quilômetros e 400 metros ainda de quebra, não é para qualquer um. E não é correndo 1, 2 dias da semana que se completa um percurso dessa natureza. Digo mais, nenhum atleta fraquejou, nenhum atleta titubeou, e todos representaram a nossa Ascorg, o nosso município, com muita garra, com muita sabedoria, porque tem que ter muita cabeça no lugar, e, acima de tudo, com muita alegria, porque quem corre faz o que gosta, e se corremos é porque gostamos, porque temos saúde, e porque também, e principalmente por isso, queremos compartilhar com o nosso povo gabrielense e demais amigos que nos rodeiam essa alegria de correr e ter uma vida saudável. Daí, então, o motivo da existência da Ascorg. E aí, me permitam os senhores, agora na condição de presidente de honra da nossa associação, eu quero externar aqui meu eterno agradecimento a essa casa, ao nosso Poder Legislativo, que, confesso aos senhores, sem qualquer demagogia, em 30 anos de atuação em São Gabriel, dá para contar nos dedos as vezes em que algum atleta dessa modalidade esportiva adentrou essa casa via um convite, via uma homenagem. Então, sintam-se todos os senhores, da mesma forma, homenageados e agradecidos por nós. Agradecemos a cada um do senhor, a cada um da senhora, que reconheceu na Ascorg uma utilidade pública, utilidade essa que já desempenhamos há 32 anos, mas agora de forma oficial. Então, encerro aqui, reiterando o meu agradecimento a todos os senhores e dizendo que a Ascorg, sim, é merecedora e tudo fará para justificar a sua nomeação de utilidade pública. Nós estamos aqui para isso. Mais uma vez, então, obrigado a todos, cumprimento a todos os colegas, corredores, apoiadores, familiares, que sempre estão com cada um de nós, e muito obrigado a todos, de coração. Então, fica aqui mais uma vez, em nome do Poder Legislativo, nossas felicitações à Ascorg, em especial aos atletas gabrielenses que participaram da, então, Travessia Torres Tramandaí. Felicidade a todos os atletas, extensivo também a todos os familiares. Pois não, vereador? Não, então, só, além de cumprimentar a todos os atletas que cumpriram essa dificílima missão, também aqui ressaltar
que ontem entramos no mês de março, dia 8, Dia Internacional da Mulher, e eu quero aqui parabenizar a Ascorg e ressaltar a iniciativa Mulheres que Correm. Então, está sendo tão bem recebida aqui em São Gabriel pela nossa comunidade, né? Vida longa a esse projeto aí, vida longa à Ascorg. Muito obrigado. Muito bem. Faço das palavras do ilustríssimo e sempre vereador, sempre presidente vereador Cildo, faço as minhas, aproveitando já o espaço, né, para convidar a todas as mulheres, né, das Ascorg para as Semanas da Mulher, né, uma iniciativa aqui da vereadora Malu, que está acontecendo ainda essa semana, né, vereadora? Ficam todas convidadas. Neste momento, eu suspendo a sessão por... Pois não, vereador JJ. Presidente Moisés, só quero parabenizar o colega Rodrigo pela bela iniciativa de homenagear os corredores da Ascorg, essa bela iniciativa de corrida, um esporte maravilhoso. Participei não correndo, mas já participei de vários eventos. É muito legal, até a minha guriazinha com 10 anos já está bem motivada, até participou de uma. E eu acho que vai puxar pela prima, né? Porque nós temos uma prima Rose aí que participa. E ela está bem motivada. Só quero parabenizar todos vocês, gurias. Sigam em frente. Perfeitamente. Então, nesse momento, eu suspendo a nossa sessão por 5 minutos para que nós possamos nos despedirmos formalmente dos nossos convidados.
Retomando nossos trabalhos da sessão ordinária do dia de hoje, abrindo espaço em nosso expediente para a manifestação dos vereadores. Excepcionalmente, no dia de hoje, nós iniciamos com espaço ao vereador Cildo Joselito Machado Cabreira. Senhor presidente, vereadora Malu, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia aqui a nossa assistência. Então, alguns pontos que eu quero aqui manifestar e começo aqui ressaltando o dia 1º de março, ontem, que foi o início, né, das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, que ocorrem no dia 8 de março. E aqui, ao longo desses dias, a gente vai também colocando aí nas nossas redes sociais todas as conquistas, vereadora Malu, das mulheres ao longo da história. E já também ressaltando a importância dessa casa, através da Procuradoria da Mulher, que ontem começou aqui o seminário, que ainda teremos mais etapas no dia 13 e no dia 8. Tá? Então, aqui, ressaltando e já parabenizando a todas as mulheres aqui por esse momento tão especial, esses momentos tão especiais que culminarão aqui no na nossa casa no dia 8, no dia 7, né, com a sessão especial pelo Dia da Mulher, Prêmio Maurícia Borges. Também ontem, 1º de março, senhores vereadores, foi o Dia Mundial de Zero Discriminação. Então, é importante que se faça o registro, que se marquem essas datas, quando a gente enfrenta aí no nosso país momentos tão difíceis em relação a momentos de discriminação, inclusive agora relacionados à fala do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, repudiada nacionalmente em relação aos nordestinos, um ato evidentemente xenofóbico, e em pleno século XXI a gente ainda presencia esse tipo de situação. Então, aqui todo o meu repúdio, e ontem esse dia marcou esse tipo de atitude desprezível, logo no dia de zero discriminação. Então, o meu total apoio a todos os grupos minoritários, e aqui falo em comunidade negra, em LGBTQIA+, as mulheres, as crianças, aos idosos, as pessoas com deficiência, e a todos aqueles que são discriminados nos seus ambientes de trabalho ou de escola. Senhor presidente, entrei hoje com requerimento para que, e aprovado na ordem do dia, para que essa casa realize aqui uma audiência pública sobre segurança pública no município de São Gabriel. Até não havia me manifestado nas outras sessões, participei de forma remota, mas hoje me manifestando porque sou muito procurado, através do WhatsApp, as pessoas na rua, o telefone, mediante as ocorrências que vêm acontecendo no município de São Gabriel relativas à segurança. Então, precisamos melhorar o nosso efetivo policial, através de mais efetivo para a Brigada Militar. Precisamos de um delegado titular no município de São Gabriel, que não temos. Então, isso aí nós precisamos debater numa audiência pública, onde aqui estarão presentes Ministério Público, órgãos públicos do Executivo, a nossa sociedade em geral e
e o secretário de Segurança Pública do Estado ou algum representante, mas eles têm que nos dar essa resposta. Vereadora Malu. Vereador Cildo, parabéns por esse requerimento. Eu e a vereadora Jana, no dia 14 de fevereiro, também protocolamos um requerimento neste mesmo sentido, e acho que a gente pode unificar esses requerimentos e fazer uma solenidade só, né, para não existirem duas audiências públicas sobre o mesmo assunto. E é interessante que a gente possa tratar esse assunto, porque é um assunto importante para a comunidade como um todo. E a comunidade reclama muito em rede social, reclama muito nos nossos telefones, o pessoal faz muitas queixas com relação às arruaças na madrugada. Agora, antes de começar a sessão, recebi uma moça ali no meu gabinete, apavorada, que a mãe é idosa, não consegue dormir por causa dos barulhos, enfim, música alta e baderna na madrugada. Mas também é importante que, quando a gente fizer o agendamento dessa audiência pública, que a comunidade compareça, que a gente possa, né, ter um poder de mobilização através desta casa para que as pessoas compareçam aqui na Câmara de Vereadores. Na nossa sugestão, minha e da vereadora Jana, a gente também sugeriu a presença do Conselho Tutelar, porque tem muitos menores envolvidos nessas arruaças, né? Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público, Poder Judiciário. O vereador Marlon também fez um requerimento para que o secretário de Segurança Pública do município viesse até aqui para explicar quais são as ações que estão sendo feitas pela Secretaria de Segurança Pública. Então, acho que tudo isso, dentro de uma grande audiência pública, vai surtir um efeito muito positivo, porque daí a gente tira como encaminhamento e com muita força, né, que o governo do Estado se posicione. Hoje, o efetivo da Brigada Militar em São Gabriel são 19 policiais, contando os do administrativo e os que ficam no presídio. Uma informação que estava rolando nos grupos de WhatsApp dos advogados de São Gabriel. Então, vejam, 19 policiais militares é muito pouco, né? Fora isso, nós temos problema na Polícia Civil, porque não tem médico perito, né? Nós não temos a Sala das Margaridas, nós precisaríamos a Delegacia da Mulher. Então, são tantas coisas que a gente, debatendo numa audiência pública, com mais força do que só 1, 2, 3 vereadores falando, né? A comunidade exigindo isso, pode ser que o governo do Estado se posicione. Obrigado, vereador. Perfeitamente, vereadora Malu. Precisamos unir forças e até não havia percebido que Vossa Excelência e a vereadora Jana tinham entrado com requerimento, né? Senão até nenhum não entraria com requerimento, porque apenas endossaria, né? Então, mas eu acho que é uma luta de todos. O vereador Marlon também esteve presente junto ao comandante local aqui da nossa Brigada Militar, mas eu acho que é uma luta de todos nós, então, né? Então, realmente, fazer com que a nossa comunidade se faça presente nesse momento é fundamental, porque não adianta reclamarem para nós, e com toda e justa razão, mas se no momento que aqui precisamos debater o que fazer e traçar metas, traçar objetivos, né, e caminhos, a população não se faz presente. Vereador JJ. Vereador Cildo, colega Malu, quero parabenizar pela bela iniciativa, quero me somar a vocês nesta ideia, que ontem eu estive na Assembleia Legislativa e o meu foco principal foi essas questões que vocês acabaram de comentar, que foi a falta de efetivo, falta de viatura, falta de delegado, falta de um médico perito para a nossa cidade, foi as minhas pautas principais. E os deputados agora estão eleitos, né? Agora eles têm que, de alguma forma, nos ajudar. E ontem a minha pauta principal foi essa. Quero me somar a vocês, essa bela iniciativa. Perfeito, vereador JJ. E também ressaltando aqui a ação também do prefeito Lucas, que entregou pessoalmente um documento ao governador de Estado, Eduardo Leite, solicitando o aumento do efetivo policial e também um delegado titular para o município de São Gabriel. Enfim, quem sabe, se unirmos todas as forças, a gente vai conseguir passar por esse momento turbulento aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Eu solicito, nesse momento, ao nosso segundo vice-presidente, para que assuma os trabalhos, para que eu possa me manifestar. Aproveitando também para ressaltar a presença do vereador Írio, que ele iniciou os trabalhos aqui com nós e se afastou para me representar, né, numa agenda institucional.
assumo os trabalhos e passo a palavra imediatamente ao colega Moisés Marques. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, ilustríssimos vereadores, vereadora Malu, comunidade que nos acompanham, comunidade que nos assistem pelos meios das redes sociais, pela imprensa. Quero dizer a todos os colegas, o vereador Cildo, a vereadora Malu, né, da minha solidariedade e comprometimento, né, com a audiência pública e já aproveitar, né, fazer um apelo à nossa comunidade, né, que se façam presente, a importância, né, de nós discutirmos esse tema, né, que está nas redes sociais, estão em todas as mídias, a comunidade apavorada, a comunidade que reclama, né? E não estou tirando a razão, mas quando a casa, né, por intermédio dessa iniciativa, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos oficializando a voz da comunidade. Então, é o momento deles virem, da comunidade, participar, né, se somar a todos nós, para que, assim, então, possamos alcançar, vereador, um objetivo, né? E o nosso objetivo aqui é a melhoria, o melhor para a nossa comunidade. Quero ressaltar também aqui, né, essa importante semana dedicada à mulher. Quero felicitar a iniciativa da minha colega, a vereadora Malu, a vereadora Jana, né, deixar o convite, em nome do Poder Legislativo, a todos, né, que participem dos seminários, das palestras, não só as mulheres, os homens também. Nós estamos acostumados com as mulheres, né, nos aplaudindo. Por que nós não podemos vir aplaudir as falas de mulheres, né? Então, fica aqui o meu convite, também reforçando o meu convite. Hoje, quando eu me despedia dos atletas aqui, fiquei muito feliz em ouvir, né, de um atleta que este mandato, né, tem sido um divisor de água. Então, eu fico feliz quando a comunidade vê essas mudanças no Poder Legislativo, na Câmara de Vereadores de São Gabriel, né? A pessoa não está se referindo o mandato do vereador esse ou da vereadora, não, se referindo ao Poder Legislativo, às pautas que nós tratamos dentro desta casa. Com isso, eu fico muito feliz. Meu querido amigo vereador Cildo trazia aqui, ressaltava, né, muito oportuno o dia da zero discriminação, né? E são pautas que, principalmente, eu trago sempre aqui dentro dessa casa, e se vê o quão importante, né, vereador, porque a gente continua vendo esses preconceitos, de todas as formas, em todos os aspectos, e a gente também tem que ver o quão importante nós temos que pensar naquilo que nós falamos, né? Quando nós falamos, principalmente, revestido, né? Revestido de uma institucionalização em nossas palavras, né? Então, as pessoas têm que ter cuidado, as pessoas estão acostumadas assim que depois a gente pede desculpa e está tudo bem. E não é assim. E por falar em pede desculpa, está tudo bem, fazendo um foco mais no Dia da Mulher, é assim que nós perdemos tantas mulheres. Agridem,
batem, e depois entregam uma flor, uma rosa, e está tudo bem. E aí depois vem a segunda rosa, pós uma segunda agressão, e a terceira e a quarta, até que nós somos obrigados a levar uma coroa de flores. Tá? E é assim, se pede desculpa e está tudo bem. Então, nós precisamos saltarmos os olhos para isso, que, às vezes, algumas atitudes, um simples pedido de desculpa não vai borrar, não vai apagar a ferida criada. Falando no Dia das Mulheres, quero lembrar, né, que no nosso município, até quero agradecer a vereadora Malu, né, na iniciativa dela, que me deu fala, né, num seminário de mulheres, né, que no dia de ontem me deu espaço e me deu fala. Quero lembrar que a lei está sancionada, né, a Lei 4.299 de 2022, que é de minha autoria, que veda a nomeação pela administração pública, direta e indireta, do município de São Gabriel, Rio Grande do Sul, das pessoas condenadas pela Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, a famosa Lei Maria da Penha. Né? Então, isso foi um projeto de minha iniciativa que visa, né, obstar a violência contra a mulher, para que o indivíduo comece a pensar 3 vezes. Né? Então, eu acredito que estou ressaltando, não para ressaltar o meu nome, mas para que a comunidade saiba, porque, às vezes, as leis são sancionadas e ficam olvidadas, né? Para que a comunidade saiba que o nosso município, né, vem em caminho sempre em busca da proteção, a luta pelas minorias, pelo hipossuficiente e também pela nossas causas contra a violência, né, contra a mulher. Né? Já agradecendo ao prefeito, ao Poder Executivo, que entendeu e sancionou esta lei, né? Porque nós sozinhos não somos ninguém. Senhores vereadores, já terminando, quero comunicar a todos, né, e até justificar o porquê cheguei um pouquinho já após o evento da vereadora Malu ontem, porque ontem eu fiz a minha primeira reunião do Fala Presidente. Né? E inauguramos o Fala Presidente com a presença do ilustre senhor Paulo Henrique Trindade Lemos, presidente do bairro Pomares. Então, o Fala Presidente foi inaugurado com um representante do bairro Pomares. Achei pertinente, né, devido a tantas necessidades que o bairro Pomares tem. O Fala Presidente, ele estará, né, estamos ainda organizando bem, terá dia certo, no mês, enfim, e ele está aberto para que os vereadores que quiserem participar dessas reuniões, onde nós receberemos presidentes de bairros, lideranças, não só de nossa setor urbano, como do interior também. E não só de bairros, como também lideranças, de ONGs, enfim. Entretanto, quero deixar bem claro aos vereadores que serão reuniões que nós iremos falar de coisas amplas. Porque existe coisa, por exemplo, limpar a rua, tapar o buraco dessa rua. São assuntos recorrentes, né, que sempre teremos que fazer. Mas não, serão necessidades mais amplas. Né? O bairro que luta há 300 anos por uma pracinha, enfim, o que é mais, qual é a prioridade neste bairro, qual é a prioridade naquele bairro ou naquela ONG, o que se pode fazer, até onde nós podemos levar para as nossas secretarias, para o Poder Executivo, e isto fará que a comunidade venha, né, por intermédio dos seus representantes, à sala da presidência, à casa, ao Poder Legislativo. Né? Estarei trazendo ampla divulgação
sempre que algum... Por exemplo, vem algum presidente do bairro da Vila Maria. Se o vereador Rodrigo quiser participar da reunião, estará... Então, vai funcionar assim. Veio alguém aqui representando alguma liderança para falar sobre educação. Se o vereador Cildo quiser participar desta reunião, estará ali com esta oportunidade. E assim, cada vereador dentro de suas áreas poderá auxiliar esse humilde presidente aqui a buscar ou a apontar soluções. Às vezes a comunidade só precisa ser ouvida, vereador, né? Só precisa ser ouvida, só precisa de uma atenção, né? E é o objetivo do vereador Moisés. Quero agradecer a atenção de todos. Mais uma vez encerro a minha manifestação, dizendo que eu falei ontem, quando tive um momento de fala, na palestra em homenagem às mulheres, em relação à orientação e informação às mulheres, né? Informação que é muito importante, de dizer, e hoje encerro com a mesma frase, de dizer que, para o além das flores, mulher merece respeito. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao vereador presidente Moisés Marques. Reiniciando, retomando o nosso trabalho, já agradecendo ao vereador JJ aqui, passo a palavra à vereadora Malu, não vai falar, vereador Luiz Fernando Lopes. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Malu. Hoje eu quero dar um parabéns para as mulheres, que agora o dia 8 é o dia da mulher. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns para a minha mulher também, a Camila. E todas as mulheres daqui, as servidoras daqui dessa casa. As meninas, as senhoras, parabéns a todos. E também eu vou dar parabéns para a minha homenageada. É a Cecília Gonçalves, uma menina trabalhadeira, uma pessoa boa. Também para a mãe dela, para a Patrícia Teixeira ali. Pessoas boas, pessoas amigas da gente. E também vou dar um parabéns para o pai dela, o Inocêncio Gonçalves, meu amigo. Todas pessoas boas, pessoas amigas da gente. Então, dá parabéns para todas as mulheres, para minhas filhas, para minhas irmãs, para todas as mulheres de São Gabriel. Era isso, senhor presidente. Muito bem, vereador. Vereador JJ. Bom dia, presidente Moisés, demais colegas presentes nessa sessão, as pessoas que vão nos ouvir, nos assistir mais tarde. Presidente Moisés, eu quero dar uma resposta aos meus colegas, com todo respeito, que eu fiquei de trazer. Minha colega Malu, eu acho que algumas das respostas o colega Cildo já conseguiu responder para a senhora, mas a questão dos uniformes, eu acho que foi uma das perguntas que eu fiquei devendo para a senhora. Do material escolar também, né? A questão dos uniformes, vamos por parte. A questão dos uniformes, foi me informado na secretaria que eles estão chegando. Não estão todos na cidade ainda, que até no máximo, dia 15, no máximo, já vão estar todos organizados para ser entregue para 6.800 crianças. A outra questão era... acho que o vereador Cildo conseguiu responder para a senhora. Respondeu também o colega Elcio Teixeira, que me perguntou sobre a questão de alunos que estavam saindo um pouco antes do horário, né? Eu me informei e fui informado que foi autorizado alguns alunos saírem mais cedo porque os professores precisavam fazer umas reuniões com os diretores, com alguns pais, mas que a partir desta semana, que não era mais para acontecer isso. Tá bem, vereador? E até me pediram que passasse, que se souberem de alguma coisa semelhante a isso, que era para entrar em contato com a educação e avisar sobre esse assunto, que não era mais para acontecer isso. Tá bem, vereador?
Perfeito, muito obrigado pelas informações, colega vereador JJ. E o colega JJ acaba de afirmar que nenhuma escola do município está faltando professor. Então é importante que a nossa comunidade que está nos ouvindo, do interior da cidade, que tem filhos na rede municipal de ensino, que jamais algum filho que chega em casa mais cedo possa dizer que saiu mais cedo por falta de professores. JJ afirmou que não está faltando nenhum professor na rede municipal de ensino, só para esclarecer. Obrigado. Vereador, só para lhe dizer que as informações que eu tive, que a primeira semana era de ajustes com professores, com pais, supervisores, para que isso não aconteça no futuro. E que, a partir de agora, que se acontecer, é para entrar em contato com a direção da educação para que não aconteça. Tá bem? Só para ficar claro. Vereador Moisés, ontem tinha várias agendas na capital do Estado, na Assembleia Legislativa e também em escritórios de deputados federais, buscando, né? Que agora eles estão eleitos. Agora nós temos que correr atrás e buscar. E as minhas demandas principais no dia de ontem foi a questão da seca da nossa região, da segurança, que eu já falei anteriormente, falta de efetivo, falta de viaturas para a nossa brigada militar, falta de delegado na nossa delegacia. Também foi uma questão muito importante, a questão do IP, questão também do médico legista, que nós não temos, e entre outras demandas, questão de saúde, educação, escola do campo, máquinas para transporte escolar. Então, cumpri várias agendas. Vamos esperar que dê resultado e vamos continuar cobrando. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Elcio. Vereador Bertasso, não... Vai falar? Vereador Bertasso. Deixa eu enxergar. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste, vou trazer rapidamente à tribuna um assunto que ontem foi pauta nas redes sociais, não esteve em debate aqui nesta casa hoje, mas foi pauta nas redes sociais e vi que trazia uma certa preocupação para as pessoas, principalmente, até mesmo, vereador Cildo, por ser um erro que vai ser corrigido, principalmente por questão do dinheiro público. E aí eu falo da questão que surgiram erro de quilometragem numas placas colocadas na saída da cidade, né? Que a placa, vereador JJ, tinha a sinalização de Santa Maria a 40 quilômetros. Por óbvio, nós sabemos que não é, né? Acredito que nem, não sei em linha reta quantos quilômetros dá. Mas aqui eu quero deixar claro para a comunidade, e a comunidade que passou por essa placa, realmente aconteceu um erro, e torço e espero que ninguém tenha tentado ir a Santa Maria percorrendo apenas 40 quilômetros, né? Espero que ninguém tenha tido este prejuízo, porque prejuízo financeiro o município não vai ter, a comunidade não vai ter. Porque essas placas, e aí eu quero só explicar um pouquinho, quem anda bastante em todas as localidades do interior, já deve ter visto, são quase 100 placas de identificação que ajudam muito as pessoas, principalmente no interior. Isso é um projeto lá de 2011, que ficou algum tempo parado, e no início desta gestão foi conseguido destrancar o dinheiro, destravar, feito toda a parte burocrática, e aí estão as placas, né? Mas ressaltar que o erro vai ser corrigido pela empresa. Então, isso não quer dizer que
não podem acontecer erros. Acontecem, todo mundo erra. Acho que aqui todo mundo erra. Em muitos lugares todo mundo erra. Mas, quero deixar bem claro, mais uma vez, comunidade gabrielense, as placas ou a placa que será corrigida não tem custo para o município. Quem vai pagar vai ser a empresa que, por algum erro, colocou errado, né? E sempre foi criado, e principalmente a rede social, essa questão de... e entendo a comunidade, a questão do recurso público, porque não existe dinheiro público, é dinheiro do povo, né? Mas eu mesmo, vereador JJ, o senhor sabe que uma vez aconteceu uma polêmica com esse negócio de ter placa comigo, quando eu era secretário de Serviços Urbanos, em 2017. E eu me recordo, e até hoje peguei a cópia ali, a foto, que quando eu, como secretário, tive que retirar os letreiros que diziam bem-vindo a São Gabriel, ali no Trevo, porque o letreiro não estava de acordo com as regras impostas pela legislação. Então, eu me lembro que eu tive que retirar, né? Até tinha chegado o ofício anterior a eu ser empossado como secretário. A data do ofício ao prefeito anterior era de 19 de dezembro de 2016, e eu tive que retirar, porque não estava de acordo com as normas do DENIT. Então, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. E eu me lembro que, naquele momento, foi uma chuva de críticas em rede social, em tudo, porque eu retirei aquelas placas que estavam erradas. Então, acontece. Vereador JJ, é uma parte, depois a vereadora Malu. Obrigada. Vereador Pepeca, só para colaborar com o senhor, essas placas, para a gente que é caminhoneiro e que anda nas estradas, no dia a dia, é de grande valia. Quero parabenizar a Prefeitura pelo esse belo projeto que está sendo colocado em prática. E lhe pergunto, vereador, são 93 placas das pessoas que criticaram no Face, criticaram nas redes sociais, algumas parabenizou pelo belo projeto, pelas belas placas, ou só lembraram de uma que estava errada, que a gente sabe. Isso que a gente fica triste, né, colega? Porque só lembro de uma de 93. Até se tiver alguma outra errada, pode acontecer, mas isso vai ser corrigido. Só para colaborar com o senhor. Com certeza, vereador JJ, são mais de 90 placas. E, realmente, o elogio, às vezes, é mais difícil, talvez por aquela questão de não estar fazendo mais que a obrigação. Mas, com certeza, a crítica sempre é muito maior. Vereadora Malu, por gentileza. Obrigado, vereador Bertazzo. Considero que as placas são importantes, sim, são muito importantes, mas elas precisam estar certas. O que eu me refiro é que a gente, às vezes, para pensar, não é só uma placa. Não é só a questão de uma placa. Qualquer serviço prestado ao município, existe um contrato. Uma empresa foi contratada para prestar um serviço. E quando existe um contrato de prestação de serviço, deve, ao menos, existir um fiscal de contrato. E esta pessoa tem que estar atenta ao cumprimento deste contrato. Pode ser R$1, pode ser 1 centavo, pode ser 1 milhão, pode ser uma placa, pode ser a obra de uma creche. É dinheiro público e existe um fiscal de contrato que tem que fiscalizar o cumprimento desse contrato. A placa está errada, ok, vai ser corrigida, e que bom, porque é um absurdo, todas as distâncias estavam erradas, não só a de Santa Maria. Mas o que eu me refiro é que tem que existir um cumprimento do regramento do que a lei impõe para a administração pública, porque senão a gente se depara com problemas semelhantes, por exemplo, à falta de fiscal de contrato no contrato com a São Gabriel Saneamento, que é um contrato maior do que o contrato da prestação de serviço da placa, mas que gera danos. A buraqueira toda que existe na cidade é aquilo que a gente apurou na CPI, porque não tem um fiscal de contrato. Se tivesse um fiscal de contrato, uma pessoa comprometida, cuidando diretamente daquilo ali, talvez não existisse esse erro. Então, quando a gente fala de uma placa, não é só uma placa, é o que está por trás no que se refere à administração pública. Um contrato firmado pelo município, seja para fazer uma placa, seja para fazer uma creche, precisa ter um fiscal e esse fiscal cuidar do cumprimento. A crítica vai existir, enquanto houver erro, existirá a crítica, porque a crítica, ela é da nossa sociedade, nós precisamos criticar e apontar os erros para que eles sejam solucionados. Então, o que eu me refiro é isso, é o comprometimento da administração pública com a fiscalização dos seus contratos, desde uma placa até uma obra grande. Precisa haver cuidado, porque dinheiro público, diferente do que muitos pensam
pensam que é dinheiro de ninguém, é dinheiro de todos. Obrigado, vereador Bertazzo. Muito obrigado pela parte, vereadora Malu. Vereador Cildo, depois eu concluo. Vereador, sem querer fazer uma parte paralela à vereadora Malu, eu concordo com o que ela falou, com o que ela mencionou aqui, mas eu discordo da forma como foi abordado nas redes sociais, porque ali não foi cobrado do fiscal, que não fiscalizou, que deixou passar. Ali foi um deboche, uma tentativa de deboche em cima do prefeito, em cima do governo, e não em cima do fiscal. Acabou-se aí debochando em cima de um servidor, de uma pessoa que, às vezes, por desatenção, cometeu um erro. Então, o tiro saiu pela culatra. O deboche era em cima do governo, mas o prefeito não tem obrigação de olhar placa por placa. O secretário, às vezes, não consegue, porque já tem o fiscal de contrato. Agora, eu não sei quem é o fiscal de contrato, mas o deboche, o meme, foi em cima do governo e acabou, penso eu, refletindo numa pessoa que é o fiscal do contrato. Todo esse deboche. Eu achei totalmente desnecessário e falta do que falar. Muito bem, vereador Cildo. Vereador Kiko, depois a vereadora Malu. Vereador Bertazzo, as placas ficaram muito boas. Eu ando aí pelo interior, aí ficaram muito boas. Mas aqui na cidade nós temos um grande problema de placa. Eu acho que o vereador Claudio Almiro já fez um projeto, já fez pedido. Aqui eu sou ali no bairro Gabrielês, bairro Santa Regina, tem aquelas ruas curtas. Aí o pessoal pede um lanche ali e o telemoto não acha porque não tem placa, a rua tal, entendeu? Aí o lanche esfria e dá problema. Muitos me reclamaram. Isso aí nós temos que ver o que tem que fazer. Pedir uma providência aí para o secretário para colocar as placas ali naquelas ruas que não tem. Aí vai servir o pessoal aí. Isso aí é uma coisa que não precisa, né? Não precisa. Tem muita coisa para fazer, aí pega uma lenga-lenga, né? Isso aí é complicado as coisas. É isso aí, senhor presidente. Vereadora Malu. Vereador Bertazzo, apenas porque fui citada pelo vereador Cildo, para dizer que o governo é um conjunto de ações, cada um com as suas funções. Quem tem que fiscalizar, tem que fiscalizar. Doa quem doer, tem que cumprir. É contrato, é dinheiro público, tem que cumprir. Não interessa se o tiro saiu pela culatra, é que o povo está cansado, porque tem tanta coisa errada que já se torna uma piada pronta. E aí foge do nosso alcance. A gente aponta o erro, mas as pessoas caem em cima. Por quê? Porque tem tanto assunto sério sendo tratado como piada. Sendo tratado como piada, nós estamos falando de um contrato. Quanto custou o contrato para as 93 placas? Nós vamos atrás dessa informação. Vai haver prejuízo? Sim, vai haver. A empresa vai ter que corrigir? Vai. Mas a placa já podia estar lá colocada certinha, não tem alguém que revise uma placa para colocar? Quem é que de sã consciência vai botar uma placa ali sabendo que Santa Maria não é a 40 quilômetros de São Gabriel? Então, é o mínimo, é o básico. E se no mínimo e no básico falta esse tipo de cuidado, imagina no resto. Obrigado. Vereadores, vereadora, muito obrigado pelos apartes. E já concluindo, acho que tem alguns segundos, mas eu peço, se possível, adicionar o tempo de líder de 2 minutos. E já concluindo, acho que todos já manifestaram as suas ideias. Acredito que prejuízo não vai ter, vai ser solucionado. Acredito que, embora exista fiscal de contrato, o fiscal de contrato ele não vai ficar sentado enquanto estão desenhando a placa, ele não pode ficar sentado lá olhando enquanto estão adesivando a placa, ele não pode ficar junto quando estão colocando a placa, porque quantas placas vão ser colocadas num dia? O fiscal de contrato ele vai ir ver o serviço depois que foi feito, como toda obra. O meu entendimento é assim que funciona. Mas também anotei aqui, e no início devem lembrar que eu falei dos letreiros do Bem-vindo a São Gabriel, que eu, como secretário, fiz a retirada lá no centro, lá no Trevo, e por incrível que pareça, aquele deu prejuízo. Aquele deu. Aquele custou, ao total, R$ 16.900. A metade saiu de lá, porque não podia. Teve que ser pintado. E, pasmem, vereador JJ, que me olha atentamente, aquele que custou 14 e depois aumentou para 16.900, foi gasto R$ 2.900 após a instalação. O senhor sabe para quê? Para correção ortográfica. O fiscal não cuidou.
do português na hora de fazer a placa, né? Mas, por incrível que pareça, e acompanhei as redes sociais, a maioria das pessoas que está preocupada com as placas de agora faziam parte daquele governo que não colocava a placa e podia fazer alguém se perder porque o prefeito achava que Baré era em São Gabriel. Mas era bom e era bonito. Então, tem tanta coisa que a gente pode se pegar, mas dou o direito de cada um pensar como quiser, mas vou repetir. O problema da placa vai ser resolvido e não vai ter prejuízo para a comunidade gabrielense. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senhores vereadores. Todos nós, aqui me manifesto como presidente, por favor, não estou fazendo nenhuma parte a ninguém. Todos nós, e todas as instituições, e todas as N situações que envolvem nossas vidas, gerenciamentos, em algum momento, determinadas situações vão nos parecer falha, enfim. Em primeiro lugar, o ser humano por si só não é perfeito. Né? A perfeição vem do divino, não do homem. O homem por si só já é imperfeito. Né? Então, cabe a todos nós, né? Cabe a todos nós fazermos sempre uma leitura de nossas manifestações, o quão importante ou que reflexo traz em prol da nossa comunidade determinada manifestação. Nossa comunidade é uma comunidade tão sofrida, tão desgastada, tão carente de tantas coisas, E eu, muitas vezes, até já fui mal interpretado dentro desta casa, e eu sempre digo que não sou adepto do sofismo, tá? Não sou adepto dos discursos sofistas, aquele que tem a arte de fazer parecer que eu estou preocupado, né, para algo maior, e às vezes eu estou apenas preocupado comigo mesmo, ou tirando proveito de determinada situação para que seja usado em meu benefício. Também eu procuro, senhores e senhoras, ilustríssima comunidade, eu procuro muitas vezes tomar cuidado, porque nunca quero me colocar acima do topo da pirâmide. Às vezes eu vejo os paladinos da moralidade, né, se colocam no topo da pirâmide, diante de tantos e tantos holofotes, condenações disso, daquilo, né, como se estivesse acima do próprio conceito da moralidade e da ética. Entretanto, se nós viéssemos fazermos um estudo, não sei se seria um exemplo desta dita moralidade. Eu sempre digo que os holofotes, eles mostram sempre um caminho positivo. Quando fecham-se as cortinas,
Aí, então, inicia a ética e a moral, né? Conceitos que andam, que deveriam permear e andar juntos, né? Entretanto, tem um diferencial. Falando sobre educação, sobre todas as situações, muitas vezes, a gente sabe que é de praxe, às vezes, né, no início do ano, isso vai estar em todos os governos, né? Eu poderia dizer assim com a palavra aos pais, né, que os nossos alunos acabam saindo mais cedo, numa primeira semana, até uma segunda semana, né, até que as coisas se ajustem. E em todos os governos tem isso aí. Tá? Nós precisamos, sim, saber se os nossos diretores, coordenadores de escola estão avisando os pais, né? Em função da segurança dessas crianças, ou eu estou tão desavisado, e aí eu acho que eu deveria até renunciar. Ou essas crianças estão sendo soltas aí a moda louco, ninguém fica sabendo, o pai não fica sabendo para buscar, né? Não, porque se for assim, eu não estou sabendo disso, e aí eu deveria até renunciar, né? Porque isso sim seria um crime, né? Porque os meus netos, por exemplo, saíram mais cedo, mas foi devidamente avisado, né? Ó, pai, mãe, essa semana, né, vão sair, tal hora, vão sair. E muitas vezes as reuniões são necessárias, né? Não faço parte da área da docência, enfim, mas muitas vezes as reuniões são necessárias, né, para a melhor qualidade da aplicação do ensino. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado, sim, nós temos que fiscalizar, mas nós não podemos simplesmente marginalizar todos os atos sem que a gente tenha uma fundamentação para trazer à baila, porque às vezes acaba trazendo até um alarde para nossa comunidade, né? Um alarde. Então, a gente precisa ter um firmamento nas coisas que traz. Não estou aqui defendendo Secretaria de Educação, não estou defendendo escola, não estou fazendo... estou falando, é de minha prerrogativa como presidente da Câmara, né? Fazer manifestações não é a parte a nada, né? Mas nós precisamos tomar cuidado para que as nossas palavras sejam em prol da nossa comunidade e não contra a nossa comunidade, para que nós possamos trazer informação e não, né, desinformar a comunidade, já que temos tantas coisas para nos preocupar. Nós temos aí a violência crescendo em São Gabriel, a falta de delegado, né, falta de policiais, a falta de efetivo. Nós temos tantas coisas em nossa cidade que nós precisamos saltarmos os olhos. Então, mais uma preocupação para a comunidade, né? Então, eu desejo, da mesma forma que desejo um ano legislativo perfeito, sempre em busca de, não da perfeição, da tão sonhada, nunca vamos chegar, vereador, nunca vamos chegar a isso, né? Mas sermos o melhor. Eu desejo um ano letivo perfeito, com muitas coisas boas, até porque nós nos preocupamos tanto, e às vezes nós estamos desafiando a ciência e a gravidade, mas isso nós, né, as leis da física e tudo, mas isso nós não denunciamos, nós não falamos, porque isso não é importante, né? Então, paladinos da moralidade tem que ser exemplo da moralidade. Eu nunca vou me colocar em topo da moralidade, porque eu sou cheio de imperfeições, tenho vários defeitos, e enxergo imperfeições, defeitos, mas isso não é o problema. O problema é a gente nunca enxergar qualidade em nada. Né? E aí parece que tem pessoas que estão
de mal com a vida. Né? E a melhor coisa que nós temos que fazer nessa vida é vivermos. Vivermos. E viver em sociedade, ele é complicado. E nós precisamos buscarmos este equilíbrio. Nem tudo está tão ruim, nem tudo está tão bom. É normal, faz parte da vida. Senhores vereadores, se alguém tem alguma manifestação pessoal, algum recado, enfim, não, então resta esse humilde presidente encerrar os nossos trabalhos, desejando a todos, como sempre, saúde perfeita e paz profunda. Obrigado.